Nós voltamos com o programa Toda Mulher e nosso assunto hoje é varizes. 3 em cada 10 pessoas sofrem desse mal e a maioria são mulheres. No estúdio hoje aqui da TV Alerj, o Dr. Luiz Batista, ele que é angiologista e está conversando com a gente, dando dicas de prevenção e também falando desse tratamento que pode ser feito. Doutor Luiz, nós falamos de vários pontos das varizes, falamos da cirurgia, que pode ser convencional a laser. E a anestesia dessa cirurgia, como é? A anestesia, de acordo com o número e o tipo de cirurgia que nós vamos fazer. Se a cirurgia for retirada, extração da safena, uma cirurgia maior, ela requer um bloqueio raquimedular, que é a famosa anestesia que toma no parto, para fazer hérnia, é um bloqueio na coluna, uma agulha que você bloqueia as pernas. E quando se tratando de vasos menores, a gente consegue fazer uma infiltração local, anestesia local mesmo. A pessoa toma uma leve sedação, vai dormir um pouquinho e faz a infiltração local no trajeto da veia para retirá-la. E a recuperação de quem faz uma cirurgia dessas, como é? Hoje em dia, como a cirurgia é minimamente invasiva, o período de recuperação reduziu muito. Hoje em dia a gente consegue fazer com que o paciente, se ele não exerça uma atividade muito pesada e que exija muito fisicamente, com 1 semana. Um prazo máximo de 2 semanas para recuperação. Sendo que as primeiras 48 horas requer um repouso mais adequado, com as pernas para cima, deitado na cama. Imagina que a pessoa está em casa no final de semana, ela vai no banheiro, come na mesa, mas se podendo volta para a cama ou para o sofá e mantém suas perninhas para cima nas primeiras 48 horas. Depois, apenas se poupar. Depois, 1 semana. Nos casos menores, com uma cirurgia maior, ou de acordo com a suscetibilidade da pessoa à dor, ela pode voltar com 2 semanas. Mas hoje em dia, isso não quer dizer que é uma cirurgia isenta de risco e não quer dizer que não tem que tomar cuidados pré-operatórios. É necessário um risco cirúrgico, uma avaliação cardiológica, fazer a análise pré-operatória básica com hemogramas, bioquímicas, eletrocardiograma e uma avaliação do cardiologista antes da cirurgia. E é uma cirurgia que dói? Tem dor pós-operatória? Não, é uma cirurgia que dói muito pouco, né? Mas a gente consegue controlar bem com analgésico convencional. E quem não seguir a risca esse pós-operatório, o que pode acontecer? Se não fizer repouso, aumenta bastante os hematomas nos locais de extração das veias, causando muita dor. E esses hematomas podem vir hiperpigmentar e manchar a pele da pessoa. Ela não consegue uma recuperação rápida, ela vai acabar fazendo esse hematoma, ela vai ficar mais do que 2 semanas, 3 a 4, parada, porque não vai realmente conseguir voltar. Então é bastante importante o repouso. O repouso, as primeiras 48 horas são fundamentais. E nós vimos no VT que as mulheres são mais propensas a ter essa doença. Por quê, doutor? Fatores hormonais, principalmente a progesterona. E a gestação também é um fator. O aumento do útero na cavidade abdominal, comprimindo a veia cava, ele vai aumentar a pressão no sistema venoso dos membros inferiores das pernas. E uma das pacientes falou que começou muito cedo tomando anticoncepcional. Isso influi também? Principalmente nos anticoncepcionais à base de progesterona. Tem algum anticoncepcional de baixa dosagem ou não? Na verdade, não. Na verdade, não. Se você faz o uso, você está se submetendo ao risco. Qual a melhor prevenção para não ter vasinhos e depois varizes? Prevenção, exercício físico, bastante. Controlar o aumento de peso é muito importante, porque a pessoa que adquire um volume abdominal maior, ela faz uma compressão na região da virilha e aumenta a compressão em cima da veia femoral, que passa na região inguinal. É importante o uso de meia elástica se você fica muito tempo em pé. É importante. E lembrar que as pessoas que têm fator genético a gente consegue controlar, mas vai ter que fatalmente ser submetido ou à aplicação ou alguma cirurgia de varizes em algum momento de sua vida, principalmente mulheres pós-gestação. A boa notícia é que, como nós fomos hoje no consultório, nós vimos quem tem só vasinhos, como é o tratamento? É uma agulha rapidinha. Basicamente é a aplicação, a gente faz a esclerose do vaso. A gente injeta uma solução, no caso, no que eu usei na minha paciente foi glicose hipertônica, a 75%. Essa substância, ela agride o endotélio, que é a camada de revestimento do vaso. Essa agressão vai causar uma trombose desse vaso e o corpo vai se incumbir de reabsorvê-lo, e ele some. Então, a alteração da cor, quando ele some imediatamente, nada mais é do que o esclerosante ocupando o lugar que era ocupado pelo sangue, que dá aquela cor avermelhada ou roxa do vaso. A partir daí, o sangue retoma o seu caminho, coagula ali dentro e o corpo reabsorve. Aí sim ele some definitivamente.
Esse é o princípio da esclerose química. Quando faz isso com um laser, a lesão dentro do endotélio é térmica. E aí sai do consultório com um adesivinho Com e pronto. adesivinho, acabou. E as manchas depois? Fica algum hematoma na perna? Ficam hematomas nas primeiras 48 horas, a gente passa ao trombofóbio, Heparil gel e ele consegue ser reabsorvido rapidamente. É importante não tomar sol enquanto estiver roxo, né? E quantas aplicações já dá para ver o resultado, doutor? Na determinados vasos, em 2 a 3 aplicações, você já consegue ver o resultado. E esses vasinhos voltam ou são novos que surgem? Novos aparecem porque o fator genético continua. Ou o fator de trabalho, ficar em pé o dia inteiro, né? Entendi. Se você não eliminar o fator de risco, como o fator genético não dá para eliminar. E a partir de quantos anos a mulher pode fazer essas aplicações? A partir do momento que apareçam vasos. Agora, importante salientar o seguinte, quando uma mulher começa a aparecer muito varizes em grande quantidade, em grosso calibre, e vasinhos numa idade muito jovem, é importante ela procurar com urgência um angiologista, que ela pode ter uma malformação arteriovenosa, ela pode ter uma fístula congênita, um hemangioma, pode não ser simplesmente varizes, porque normalmente varizes acontece após os 30 anos. Não quer dizer que não aconteça antes, mas quando é muito jovem e apresenta um volume maior, vasos muito grossos numa idade jovem, na adolescência, ou até mesmo na infância, é importante que procure logo, pode não ser só varizes. O senhor tinha me falado que, em alguns casos, é retirada a safena. Perfeito. Ela não faz falta? A safena doente, não, só atrapalha. Você deve estar se referindo ao uso da safena como enxerto. Porque a safena, às vezes, ela é inclusive considerada, pacientes me perguntam no consultório se ela é a veia ou a artéria do coração. Não é bem isso, ela é uma veia da perna, a principal veia do sistema superficial da perna. Ela começa no tornozelo e termina na virilha, é a maior veia superficial que nós temos. E ela, por ter esse tamanho e por ter uma parede de qualidade, ela é usada como enxerto para substituir artérias. Então, quando a gente faz a cirurgia, quando o cirurgião cardíaco faz uma cirurgia de ponte, ou o cirurgião vascular faz uma cirurgia de ponte para substituir a artéria da perna, a safena é utilizada. Quando a safena é doente, dilatada, tortuosa, ela não serve para para fazer esse tipo de enxerto. Ela não serve para isso, então a gente lança a mão de stent, de próteses sintéticas. E, na verdade, quando a safena tem refluxo no local que ela está, ela tem que ser retirada para ela não perpetuar aquele refluxo e não aumentar as suas tributárias, que vão prejudicar ainda mais e causar mais varizes. E as varizes só podem ser vistas nas pernas ou tem braços e algum dado, algum local do corpo A que pode ectasia venosa pode acontecer. Se a gente for analisar o problema de hemorroida, por exemplo, a hemorroida nada mais é do que um vaso varicoso, só que ele aparece em outro local do corpo, ele aparece no ânus. A varicocele, não é o caso de tratar aqui, mas no homem aparece uma varize na bolsa escrotal masculina. E você pode ter varizes em qualquer lugar que tenha veia. Qualquer lugar que tenha veia, inclusive braço. Hospitais públicos fazem a cirurgia de varizes ou não? Alguns hospitais que têm serviço de cirurgia vascular fazem sim. Aqui no Rio de Janeiro tem? Tem serviço de cirurgia vascular muito bons no Hospital Souza Aguiar, no Hospital Miguel Couto, no Hospital Salgado Filho, são serviços de excelente qualidade, que prestam um excelente serviço à população. Um tratamento particular de varizes, uma cirurgia, ela varia de que preço, doutor? Fora convênio? Fora convênio. Fora convênio particular, uma cirurgia de varizes deve estar em torno de R$3.000, a equipe completa, fora o hospital, né? Porque aí vai variar de acordo com o hospital que você vai operar. E um tratamento de secar vasinhos no consultório, ele tem um preço X e quanto tempo a pessoa precisa para se livrar dos vasinhos? Depende da quantidade dos vasinhos, entendeu? Mas uma sessão, esse preço varia muito, inclusive do local que é o consultório. Gira em torno de uns R$100 a sessão e a pessoa, para secar, determinados vasos, por exemplo, para um mesmo vaso, 1 a 2 sessões às vezes é necessário. Por isso que às vezes, se você tiver muitos vasos, vai demandar um número de sessão maiores do que uma pessoa que tem pouquinho. E as pessoas obesas, magras, todo mundo pode ter, mas as varizes aparecem mais em qual situação? As varizes aparecem mais nas pessoas mais magras, porque os vasos ficam mais saltados. Às vezes, inclusive, o diagnóstico de varizes é difícil na pessoa um pouco mais gorda, mais obesa, porque eles ficam entremeados na gordura. E é importante o obeso, porque saber que o aumento de peso também é um dos fatores para causar varizes.
Às vezes a gente costuma ver nas mãos, eu mesma tenho essas veias. Isso aqui não são varizes. Não são varizes, são veias normais. E às vezes a pessoa vai no seu consultório, já aconteceu isso? Já aconteceu, doutor, eu quero que tire essa veia porque ela é feia, mas eu querido, não posso tirar uma veia normal do seu braço. Porque além de ser saltada a veia, as varizes, às vezes a pessoa tem uma característica realmente, ou uma pessoa magra e a veia aparece mais, mas a variz, além de tudo, ela tem pontos de dilatação e tortuosidade. É uma veia doente, com característica doente. Uma veia retinha, só porque ela aparece, não é caracterizado variz, não. Aquelas pessoas que têm aquelas varizes, como nós vimos nas fotos, e na própria perna de alguns pacientes, que elas são tortas, inchadas, se não tirar aquelas varizes, o que acontece? A pessoa pode ter tromboflebite, trombosar aqueles vasos e ela tornar uma complicação mais grave, porque uma tromboflebite, que é a trombose de uma veia superficial, pode virar uma trombose venosa profunda, colocando inclusive a vida da pessoa em risco. E além disso, vai ocorrer hiperpigmentação da pele. A hiperpigmentação vai levar a um processo inflamatório que vai gerar uma esclerose da pele, a pele vai ficar mais espessada e mais dura, difícil de cicatrizar, e isso leva a úlceras venosas. Úlceras venosas são dificílimas no tratamento. Quando chega nessa fase, às vezes nem a cirurgia mais dá jeito, a pessoa tem que conviver com isso, fazendo curativo, e aquela pele lesada, uma vez lesada, ela vai ter úlceras recorrentes, vai fechar e vai abrir, vai fechar e vai abrir. Então é importante o tratamento não só clínico, como medidas de saúde geral, como manter o peso dentro da faixa de saúde, usar meias elásticas se você trabalha muito tempo em pé, e assim que aparecerem as varizes, cuidar, fazer as aplicações, fazer a cirurgia de varizes quando for necessário, indicado por um médico. Olha só, tá aí a dica de prevenção, de cuidados, vale a pena cuidar das pernas, porque quem não quer ter umas pernas bonitas e saudáveis? Se você quiser rever este programa ou qualquer outro de nossa programação, acesse o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até o nosso próximo encontro.